Bom dia, me chamo Leonardo Abreu e junto com a orientação da professora Ariusca Barbosa do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, foi desenvolvido o artigo sobre remoção de fósforo de águas residuárias por meio do processo de precipitação química com formação de estruvita no edital do PIBIC 2020-2021. Então, fazendo uma breve introdução, o sistema de tratamento brasileiro hoje ele é muito desenvolvido principalmente para a remoção de matéria orgânica carbonácea, ficando um pouco de lado outros micropoluentes, nutrientes e até mesmo certos contaminantes. Um desses nutrientes é o fósforo, né? Esse nutriente é essencial para o crescimento de algas e cianobactérias. Então, ele é um nutriente que contribui para a eutrofização de corpos receptores, então é interessante que ele não esteja no efluente de uma estação de tratamento de esgoto. E ainda temos uma queda hoje na disponibilidade do fósforo nas suas reservas naturais. São reservas naturais não renováveis, principalmente por causa do uso na indústria e na agricultura. Então, essas rochas fosfatadas, como pode ser observado na imagem, hoje estão de difícil acesso, então é interessante também, além da remoção do corpo receptor, tentar essa recuperação do fósforo a partir de águas residuárias. Então, qual é o objetivo desse trabalho? É avaliar a remoção do fósforo a partir do efluente líquido da estação de tratamento Brasília Sul, no final da Asa Sul, em Brasília, porque o Lago Paranoá, desde a crise hídrica, virou um corpo hídrico que abastece a população, então minimizar efeitos de eutrofização nesse corpo hídrico é interessante para a população. O processo, então, desenvolvido é um processo químico por precipitação de estruvita. Pode ser observada a estruvita aqui na imagem ao lado, né? É um composto cristalizado sobre essa fórmula aqui, com presença de magnésio, amônia e fósforo. E aí depois comparar o resultado dessa remoção por meio da estruvita com o sistema atual de lodos ativados que está em operação na ET Brasília Sul. E qual é a metodologia, né? A proposta original era ser realizado um ensaio em teste de jarros no Laboratório de Saneamento Ambiental do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, mas devido à pandemia e à dificuldade de acesso aos laboratórios, a proposta atual foi a utilização do software Mintec, né, onde se adicionam os parâmetros para que a gente consiga fazer essa avaliação da remoção, software Mintec 3.0. Então, quais são as etapas? A partir de dados secundários fornecidos pela CAESB, né, a Companhia de Saneamento de Brasília, que cuida dessa ET Brasília Sul, foi escolhido o efluente com que seria trabalhado, seja primário, secundário ou efluente terciário após os lodos ativados. E aí foi feito ensaios com água residuária sintética, com a composição definida na etapa 1. Então foi manipulada uma água para que chegue nas condições do efluente escolhido na etapa 1. Então primeiro testou-se a ordem de adição dos reagentes, se primeiro magnésio, fósforo ou amônia. Depois a interferência do pH na faixa de 7 a 8,5. E por último a relação molar ótima entre os reagentes. Por último, foram feitos ensaios com essas condições ótimas encontradas no efluente realmente da ET Brasília Sul, no efluente próprio colhido da ET. E aí, além disso, foi feita análises pré e pós-reação de parâmetros como DQO, pH, fósforo total, ortofosfato e nitrogênio amoniacal. Então, resultados e discussões a partir desses estudos. Foi obtida uma remoção máxima de 95% do fósforo a partir do efluente secundário. As condições ótimas encontradas foram a ordem dos reagentes com magnésio, fósforo e amônia, o pH na faixa de 8,5, com a relação molar 1,5, 1 para 1. Quanto mais magnésio, mais remoção foi observada, né? Então, no final, uma baixa concentração do nitrogênio amoniacal do ortofosfato. A DQO também apresentou uma redução da concentração final. Mais importante considerar que foi utilizado um software, então ensaios de bancada poderiam apresentar diferenças, principalmente por outros contaminantes, presença de matéria orgânica dentro do efluente mesmo, que não são considerados nesses estudos, porque o software a gente não teria como saber nem adicionar. Por último, então, a conclusão, a estruvita realmente se apresenta como bom agente físico-químico para a remoção do fósforo dos efluentes residuários. É importante aprofundar os estudos em relação à aplicabilidade em escala real, devido ao grande volume e vazão das ETs brasileiras, então esses estudos são feitos em escala de bancada. Também testar a questão da viabilidade econômica, se é um composto muito barato, se dá um retorno, se essa questão da recuperação é viável, e a utilização do composto precipitado rico em fósforo para fins agrícolas, né? Então aqui a gente pode ver uma fotinho da ET Brasília Sul, e é isso. Muito obrigado, até mais.